Olá, esse vídeo irá tratar sobre o Bed Sort ou Gravity Sort. Basicamente, isso é um algoritmo de ordenação que usa o conceito de contas ou grânulos que deslizam sobre fios para representar os números a serem ordenados. Esse algoritmo foi proposto por Joshua Arulanandan, Christian Kalud e Michael Jinin e publicado inicialmente em 2002, tendo como inspiração o fenômeno natural da gravidade. Para representar a estrutura do algoritmo, usamos uma matriz de contas, onde os números são representados por contas presas a uma linha. Nesse exemplo, temos um vetor desordenado com os valores 4, 1, 3 e 2. O algoritmo inicialmente irá buscar o maior número presente no vetor e criará um total de linhas igual ao valor desse número. Nesse exemplo, o maior número é o 4, portanto, teremos 4 linhas. Após isso, contas são colocadas em cada linha, representando o valor presente naquela posição do vetor. 4 na primeira, 1 na segunda, 3 na terceira e 2 na última. Em um primeiro momento, algumas das contas estão suspensas no ar, até a gravidade agir nelas e serem deslizadas para baixo. No caso do 3 e do 2, podemos ver que é uma conta excedente, portanto, ela irá escorregar para o espaço vazio abaixo dela. O mesmo irá ocorrer para o 4 e 1. Podemos observar agora que existe uma conta debaixo da segunda linha, ou seja, essa conta não irá mais para baixo, enquanto as outras ainda têm espaços vazios para percorrer. Então o algoritmo continua atraindo as contas para baixo, até que no final o vetor esteja ordenado. A respeito da complexidade desse algoritmo, quanto ao tempo, ele possui uma complexidade de ONK, onde as contas são movidas uma fileira por vez, sendo n o tamanho do vetor e k o maior valor presente na lista. A complexidade de espaço segue o mesmo raciocínio. Nesse caso, há um gasto de memória maior que o tamanho do próprio vetor, tendo em vista que é necessário criar uma matriz de tamanho nk. Isso faz com que o algoritmo não seja tão eficiente com valores altos e vetores longos. Por exemplo, caso o tamanho do vetor e o maior número sejam iguais, a complexidade de tempo e espaço é parecida com um O de n ao quadrado, tendo um desempenho pior no que se refere à memória em relação a outros algoritmos de ordem quadrática, como um bubble sort que possui complexidade de espaço igual a 1. Apesar disso, há alguns pontos positivos, como o fato de ser de fácil implementação, é eficiente para pequenos números e vetores pequenos, não há comparação entre os valores e também é um algoritmo de fácil visualização devido à matriz de contas. Mas apesar disso, também há desvantagens, como a que foi citada, do alto consumo de memória, é restrito a números inteiros e é sensível a números elevados também, que isso também ajuda a consumir mais memória na execução do algoritmo. E aqui são as referências utilizadas nesse vídeo. E agora, mostrando aqui na prática como funciona o nosso método, a gente tem aqui a classe Java com sort e vamos criar agora o método. Então, ele vai receber um vetor. Nesse caso aqui, o vetor criado foi um vetor do tipo integer. E o primeiro passo é encontrar o maior valor dentro desse vetor. Então a gente vai passar o nosso vetor aqui também para esse método. Esse método retorna um inteiro. E inicialmente a gente vai assumir que a primeira posição desse vetor é a maior. Então iremos varrer o restante do vetor para ver se isso é verdade. Então, se a posição atual for maior que o maior número que a gente tem,
Então, o maior número vai receber a posição atual do vetor. No final, iremos retornar o maior valor. Feito isso, voltando para o nosso método de ordenação, iremos criar uma matriz do tipo int, que será a nossa matriz de contas. Essa matriz irá receber como o eixo x o tamanho do nosso vetor e com o eixo y o maior valor que a gente encontrou. Após isso, a gente vai preencher nossa matriz com as nossas contas. Então, dependendo do valor que a gente encontra dentro da posição i do nosso vetor, a gente adiciona contas correspondentes a isso. Então, nessa posição, irá receber uma conta. Como nós estamos usando um vetor do tipo int, onde não tiver conta, será automaticamente atribuído um zero. Após a gente adicionar todas as contas, a gente vai abaixar elas para a posição mais baixa possível. Então a gente vai varrer as linhas e feito isso, vamos contar quantas contas a gente tem nessa linha. Então vamos criar uma variável auxiliar para isso. E agora vamos varrer o restante da matriz para realizar essa soma. Feito isso, contando quantas contas tem naquela linha, a gente vai reordenar nosso vetor a partir de baixo. Então, considerando quantas contas tinha naquela linha, a gente vai reordenando até chegar nessa posição. E aqui nós temos nosso método do bed sort. Na nossa classe main, temos um vetor de 10 posições com o maior valor igual a 10, só para ilustrar como funciona esse método de ordenação. Depois a gente vai colocar alguns valores maiores e ver o comportamento. Então a gente pode ver que ele conseguiu ordenar o vetor aqui, que estava desordenado inicialmente. Demorou um tempo de 2 ms para executar, mas até porque é um vetor bem pequeno. Então aqui no caso vamos aumentar um pouquinho o tamanho do nosso vetor. Vamos colocar 100.000 posições com maior número igual a 10. Já demorou um pouquinho mais de tempo, mas ainda assim teve um bom desempenho. Se aqui a gente usar um valor maior, um vetor de 100.000 posições, e o maior número igual a 10.000, o desempenho começa a piorar um pouco.
Como podemos ver, houve o estouro de memória aqui na execução desse método, justamente porque ele não conseguiu criar a matriz de contas, devido a pedir muito espaço de memória. Então, idealmente, seria melhor usarmos valores menores. No caso de 100, ainda assim demorou um pouco mais do que quando usamos 10, porém ainda teve um bom desempenho. Então, para ilustrar também, vamos executar aqui com alguns outros casos, com o vetor ordenado, o vetor parcialmente ordenado. Então, descomenta essas linhas. Enfim, podemos ver que todos executaram até com um bom desempenho. Porém, no que se refere à memória, a gente viu que isso só foi possível porque usamos um valor pequeno, porque é um valor de 100. Porque se tivéssemos usado um valor maior, provavelmente haveria um estouro de memória. E é isso, espero que tenha dado para entender um pouco o funcionamento desse método. E obrigado.